Mas é o seguinte, o Walter Delgatti Neto, ele se encontrou com a Carla Zambelli em setembro desse ano. Tá lembrado disso? E ele chegou a conversar com o Bolsonaro, se encontrou também com o Bolsonaro. Todo mundo na época ficou assim, peraí, o que o hacker da Vaza Jato, vamos lembrar, ele é o hacker que hackeou o Telegram do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, de vários outros procuradores da Lava Jato, e a partir disso foram divulgadas conversas que mostravam que a Lava Jato era todo um esquema criminoso. Tá, envolvendo o Sérgio Moro, o Dallagnol, juízes e procuradores. Ok. Depois disso, o Walter Delgatti Neto foi preso pela Polícia Federal, ficou um tempão preso, e deu uma entrevista, também em setembro do ano passado, em que ele se dizia magoado com o Lula, porque o Lula nunca ligou para falar obrigado para ele. E eu vou te falar, o Lula nunca ligou, porque teria um problema jurídico ali. Ia parecer que o Lula estava ligando para oferecer alguma coisa, ia ficar uma coisa assim, estranha. Tá, e ele falou que estava sem dinheiro, que estava desempregado, que tentou até ser motorista de Uber, mas como ele está proibido de usar as redes sociais e a internet, se ele fosse motorista de Uber, só dá com o celular, e ele não pode usar celular. Então, ele não consegue nem isso. Tá, aquilo foi a senha para o Bolsonaro contactá-lo. Então a Carla Zambelli falou com o advogado dele, não com ele, mas com o advogado. O advogado dele não queria que ele contactasse o Bolsonaro nem ninguém. O advogado dele não queria se misturar com a corja fascista. O que aconteceu? O Walter Delgatti Neto, mesmo assim, falou com a Carla Zambelli e o advogado dele saiu do caso, se demitiu, o advogado do Walter Delgatti. Ok. O que sabíamos na época? Olha como a coisa vai escalar agora para um nível que você não vai imaginar. Sabíamos que o Bolsonaro queria usar a fama do hacker para que ele inventasse uma história contra as urnas eletrônicas. E ele falasse, olha, eu consegui hackear as urnas eletrônicas e aqui, ó, essas urnas foram hackeadas para o Lula ganhar a eleição. Fazer alguma coisa na narrativa do Bolsonaro. E aí ficaria aquela, se a esquerda falasse que o hacker está mentindo, o Bolsonaro diria, pô, o hacker é petista, ele declarou voto no Lula, ele é quem salvou o Lula da cadeia, agora vocês estão falando que não, ele não é ídolo de vocês? Como que ele está mentindo? O hacker chegou a dar uma entrevista para a Veja, em que ficou claro que ele receberia dinheiro do Bolsonaro para fazer isso, mas que o plano não foi para frente. Nessa entrevista, muita coisa foi gravada que não foi ao ar. E aí, numa matéria de hoje, o repórter da Veja explica, olha, não foi ao ar porque o Walter Delgatti Neto é um cara que é conhecido como mitomaníaco. Mitomaníaco é a pessoa que mente muito. Inclusive, o nome do Bolsonaro ser mito entre os apoiadores dele diz tudo, tá? Então, é uma pessoa que sempre aumenta muito o que ele fala. Ok, em um trecho da entrevista, eu vou te mostrar aqui o áudio, ele faz uma revelação que quando você começa a ligar os pontos, a coisa muda, escala para outro nível. Na verdade, o que queriam era grampear o Alexandre de Moraes. Aí o hacker foi contratado para outros serviços. Parte do que eu estou falando não está no áudio, está na matéria da Veja, mas eu já vou te explicar. Olha aqui o áudio do hacker. Está aqui o hacker, a Veja explica aqui no começo. Eles escrevem, no dia 14 de setembro, Walter Delgatti relata à Veja que conversou com o então presidente Jair Bolsonaro sobre um plano absurdo. Assumir que ele grampeou o ministro Alexandre de Moraes do STF. Veja bem, o que a gente achava que o Walter Delgatti Neto, ele ia simplesmente falar, olha, eu hackeei as urnas eletrônicas, não era aquele o plano. O plano era ele hackear o Alexandre de Moraes, ele assumir que hackeou. Aí fala, depois que fossem divulgadas supostas mensagens em que o magistrado estaria sendo parcial na condução do processo eleitoral. Uma clara tentativa de reeditar a Vaza Jato. Ou seja, eles queriam inventar ali, como o Carlos Bolsonaro inventou o pavão misterioso, acho que ele gostou, queria inventar um do Alexandre de Moraes. Aí o hacker da Vaza Jato ia ter que levar a culpa. Aí, vamos lá, o áudio dele aqui, vamos lá. Tá, o ministro. Não, pô. O 01, pô. Ah, o 01? Lembra, ele chama o Bolsonaro de 01. Vou até repetir aqui, ó. O 01, pô. Ah, o 01? Caraca. Depois eu vejo uma forma de explicar, mas o que vai acontecer agora, eu vou te dar uma adiantada, é que eles conseguiram grampear o Alexandre de Moraes. Você tá brincando, cara? É sério. E vai dar uma merda gigantesca, porque eles só podem apresentar isso com agressão. Constitucionalmente falando, não podem. Uma palavra que tá inaudível, mas ele fala, ele só pode apresentar isso com inaudível, constitucionalmente falando, não podem. Segundo ele, hackearam o Alexandre de Moraes. Vamos lá. Só que eles precisam de alguém para apresentar e
e depois ele garantindo que limpa a barra, sabe? Entendi. Não, mas veja... É isso que aconteceu. Então eles precisavam de alguém para apresentar, falar, ó, fui eu que hackei, fui eu que grampeei o Alexandre, para segurar a barra. Depois, no resto do áudio, ele começa a falar, ó, grampearam mesmo o Alexandre, tem coisa muito pesada contra ele e tudo mais. Essa parte, o próprio repórter da Veja na reportagem disse que parece que ele está aumentando muito ou que ele teve acesso a uma versão do Bolsonaro que não é verdadeira. Por quê? A Veja diz, ó, não tornamos isso público na época porque não tinha provas do que o Walter Delgatti está falando. Porém, agora a gente sabe o seguinte, o Bolsonaro continuou tentando hackear o Alexandre de Moraes. Ele tentou, até a última tentativa dele, que foi utilizando, talvez a última, não sabemos se teve outra, utilizando o senador Marcos Duval. Essa que foi dita ao Alexandre e que depois tentaram usar isso para declarar uma suspeição do Alexandre, falar que ele não podia jogar o Bolsonaro, coisas do tipo. Ok. Só que aí, o que a matéria da Veja começa a revelar é o seguinte, o Walter Delgatti Neto queria pagar dinheiro para um funcionário da TIM para ele clonar o celular do Alexandre de Moraes. Como assim, Thiago, clonar o celular? Clonar o número de celular. Tem uma coisa, quando você tem um celular, você tem um chip, você deve ver que, se você tirar o chip do seu celular, você vai ver que é um chip pequenininho assim, e tem uns números nele. Se você tiver os números desse chip, alguém que trabalha na operadora pode mudar o número desse celular com o número do chip no sistema lá, e quando você colocar no seu celular, não vai mais ser o seu número, vai ser o número de outra pessoa ali. Aconteceu, eu já comprei chip da Claro, o chip tinha um número e eu falei, olha, eu quero que tenha o meu número no chip. E aí depois de passar um tempão no telefone, perguntaram os números e falaram, ó, em 1 hora vai estar funcionando. Coloquei no aparelho, dali 1 hora, estava o meu número ali naquele chip. Então, o que queria o Walter Delgatti? Que alguém da TIM desse para ele um chip que tem o número do Alexandre de Moraes. A partir do momento que aquele chip é ativado, o do Alexandre no celular dele seria desativado. E o Walter Delgatti Neto ia usar o número do Alexandre de Moraes para tentar baixar as conversas do Telegram dele, tentar invadir o WhatsApp dele, ver se consegue puxar alguma coisa dele. O WhatsApp não dá para puxar nada, se você invadir de outro celular, não dá. Mas Telegram dá para puxar 6 meses. Pelo menos, eu não sei, eles mudam toda hora o tempo, pode ser que seja mais. Então dá para puxar coisa, você tem no celular, pode entrar, logar em vários tipos de serviços que usam o SMS ali como barreira. Então Walter Delgatti Neto ofereceu dinheiro, só que aí tem uma coisa. Que dinheiro que o Walter Delgatti Neto ia oferecer? O Walter Delgatti Neto não tem dinheiro, ele deu uma entrevista em setembro dizendo que estava desempregado, que não tinha renda nenhuma, que estava ferrado na vida, que ninguém o ajudava, chegou a conseguir um emprego e não o contrataram quando viram que era ele, que não conseguia nem ser Uber. Aí esse cara de repente está oferecendo, não sabe-se quanto, para um operador da TIM, que, diz a matéria, gravou a conversa. E, olha só, ele estava querendo hackear o Alexandre de Moraes. Porém, olha só como a coisa vai indo longe. Esse plano que contava com ele, com a Carla Zambelli, que foi quem fez o contato dele com o Bolsonaro e estava presente durante toda a conversa, com o Bolsonaro e tudo mais, começa a ir mais longe. Porque, veja bem, o plano ali não era atentar contra as urnas eletrônicas, o plano foi mudando. Não, tenta grampear também o Alexandre de Moraes, tenta pegar e o Walter Delgatti tenta. Olha o tamanho do crime. Provado que o Bolsonaro realmente tentou comprar alguém para clonar o número de telefone do Alexandre de Moraes, a coisa sobe de nível de uma maneira inimaginável. Repara que o que é desse pessoal tá chegando e tá chegando com força. Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aí relatando o que aconteceu. Falou!